Olá, sejam todos muito bem-vindos a esta segunda edição do programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. Lula indicou Jorge Messias ao STF justamente no feriado da consciência negra, com o Congresso Nacional parado, e a oposição, claro, reagiu imediatamente, acusando prevaricação, omissão na fraude do INSS e de ignorar alertas da AGU sobre irregularidades ligadas ao irmão do presidente. Deputados como Sóstenes, Jordi e Adriana Ventura afirmaram que Messias não tem condição moral ou institucional para o Supremo e cobraram convocação dele na CPI. No Senado, onde a indicação será votada, o senador Isalci Lucas já prevê resistência ao nome. No mesmo dia, um pavilhão da COP30 pegou fogo em Belém por curto-circuito, reforçando críticas à desorganização do evento, de hotéis lotados a atrasos e protestos e destruindo a promessa de Lula de entregar a melhor COP da história. Enquanto isso, na Bolívia, o presidente do país, o Novo, acabou revelando um colapso financeiro após 20 anos de governo de esquerda, com cofres vazios e filas por combustível, cenário que acendeu alertas no Brasil diante do déficit crescente e risco fiscal para 2026. E o escândalo do Banco Master se aprofundou. A Polícia Federal contesta a defesa do controlador preso, investiga fraudes bilionárias, prejuízos a fundos de previdência e contratos jurídicos de mais de 500 milhões de reais, envolvendo nomes como Michel Temer, Ricardo Lewandowski, Guido Mantega e Viviane Barsi de Moraes. É o que você vai ver nesta segunda edição do programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. Fique por aí. Até já. Olá, tudo bem? Meu nome é Marisa. Eu vim falar um pouquinho da minha mãe. Ela sofria com dores, principalmente na coluna, hérnia de disco, mal dormia à noite com as dores e problemas também nas articulações, né? Com a mobilidade. Eu vi passando do Articulac e hoje, graças a Deus, ela se livrou das dores e os problemas das doenças reumáticas nas articulações. Graças a Deus, só tenho a agradecer a vocês. Olá, meu querido Paulo, que alegria a gente ouvir, né? Sempre o depoimento real. Eu faço questão de colocar aqui o depoimento, Paulo, porque relata o cotidiano daquela pessoa que hoje não sofre mais com dor, vivia com dor, colocou o Articulac na sua vida e hoje não sofre mais com dor. E eu quero que você preste bastante atenção, porque hoje é um dia especial. Nós antecipamos o Black Friday para hoje. O que é geralmente na última semana de novembro, antecipamos para hoje, te dando a oportunidade de você ter um produto que consegue acabar com a dor em uma semana com o menor preço possível. Hoje é o maior desconto. Então você que já conhece o produto, quer pegar essa oportunidade, aproveita porque vai acabar rápido. São só para os 100 primeiros telespectadores, então já vai ligando você que conhece o produto. 0800 591 4391. 0800 591 4391. Vou repetir. 0800 591 4391. Esse é o telefone para você ligar agora, e se eu fosse você eu já ligava porque vai acabar rápido. Antecipamos a promoção do Black Friday de final de ano, então hoje é o dia que o produto estará com preço mais acessível do ano. Então já vai ligando. E para você que não conhece do Articulac, eu vou explicar para você. É o único produto no Brasil certificado pela Anvisa e Ministério da Saúde que consegue acabar com a dor já na primeira semana de uso. E sabe por quê? Porque ele reúne todas as propriedades medicinais que um ortopedista recomenda para quem sofre com dor. É um produto com uma alta tecnologia de absorção. Hoje nós temos o avanço da medicina e graças a Deus que esse produto ele foi criado, porque conviver com a dor é terrível. Eu sei porque eu já passei por isso, e esse produto, como ele tem todas as propriedades, ele é capaz de tirar sua dor em uma semana.
tem uma alta concentração de condroitina, ele também tem o magnésio, a cúrcuma, a vitamina D, cartilagem C2 e o principal desse produto é que ele é um produto riquíssimo em ácido hialurônico ortopédico. Procedimento hoje que substitui a prótese. Ninguém hoje quer passar por cirurgia. Já pensou você ficar 30, 60, 3 meses aí de pós-operatório? Não dá. Não dá. Quem tem dor tem pressa. Quem tem dor não quer esperar. A gente precisa trabalhar, fazer o motor girar e não dá para aceitar conviver com algo que trava o nosso motor, que é o nosso corpo. Então você que sofre com fibromialgia, você que tem artrite, artrose, aquele desgaste, osso batendo com osso, presta sua atenção no que eu vou te falar. É a oportunidade que você tem hoje. Desconto do Black Friday para os 100 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora. É preço baixo que você quer? Hoje é o dia. Então você vai ligar 0800 591 4391. 0800 591 4391. E como todo Black Friday também tem presente especial para você. Hoje, em dose dupla, você ligando agora vai ganhar presente nossos 2 lançamentos. O primeiro é o Vitaform, conhecido como Monjaro Natural, para você perder peso da forma certa. Perder peso de forma rápida e da forma certa. Ele é à base de laranja moro, que é uma laranja que só tem na Itália, e essa laranja, ela faz você perder muito, mas muito peso. Dá uma pesquisadinha no seu celular, laranja moro, fora os outros nutrientes da composição. Então você ligando, ganha o Monjaro Natural e também o nosso Arc Hair, que é um tratamento capilar para você que tem queda de cabelo, para você que tem alopécia, enfraquecimento dos fios, calvície, serve para homem ou para mulher. Você ligando agora, ganha os 2 tratamentos, o Monjaro Natural e o Arc Hair, o tratamento capilar, somente ligando agora. Ah, e o melhor, pagamento só para o final de dezembro, então aproveita a oportunidade e ligue agora. Os 100 primeiros ainda vão receber o desconto do Black Friday antecipado. 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo. Legal, vamos em frente. Coincidência ou não, Lula indicou o nome de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal no dia em que o Congresso Nacional está sem atividades por conta do feriado da Consciência Negra. Em nota, a liderança da oposição na Câmara dos Deputados disse que Messias perdeu todas as condições de ser indicado ao STF diante das graves acusações de prevaricação envolvendo o irmão de Lula, e que as revelações de que ele teria ignorado alertas internos da própria AGU sobre irregularidades praticadas por entidades sindicais no esquema de descontos ilegais contra aposentados e pensionistas são gravíssimas. Por fim, a nota diz que Jorge Messias não reúne qualquer condição moral, ética ou institucional para ocupar o cargo de guardião da Constituição. A Corte Suprema exige integridade absoluta. Não pode ser tratada como abrigo político para quem deixou de agir diante de um alerta sobre possíveis ilicitudes envolvendo círculos próximos ao poder. A oposição também inundou as redes sociais com críticas sobre a indicação. O líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, disse em uma publicação que, com a indicação de Jorge Messias para o STF, caso ele seja aprovado pelo Senado, ele tem 45 anos, serão mais 30 anos de um esquerdista petista, julgando e atrasando o Brasil com seus valores de esquerda. Já o deputado Carlos Jordi lembrou que a AGU se omitiu na fraude do INSS, permitindo que aposentados fossem assaltados, e ainda blindou Frei Chico, mas mesmo assim Lula indicou Messias para a vaga no Supremo. É um tapa na cara do brasileiro.
A deputada Adriana Ventura classificou como absurda a indicação, pois documentos revelam que Jorge Messias ignorou o alerta da própria AGU sobre irregularidades do Sindinap, do irmão do presidente Lula. A CPI do INSS tem obrigação de convocar Messias, sob pena de prevaricação. Ele não tem condição de ser ministro do Supremo. Se prevaricou na roubalheira dos aposentados, disse ela. Nós já trouxemos aqui no Mundial Telenotícias a repercussão que a possível indicação de Jorge Messias já está provocando, a repercussão que já está provocando no Senado. Nós chegamos a falar sobre isso aqui. Na avaliação do senador Isalcir Lucas, o nome de Messias deve ter resistência já. Veja. Bem, com relação à indicação do Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal, eu vejo que ele terá muitas dificuldades. Quem acompanhou a votação do Procurador-Geral da República, o Gonê, viu que ele conseguiu apenas por 4 votos. E nessa votação do Messias existe o interesse do presidente do Senado, que indicou, o que está apoiando a indicação do Rodrigo Pacheco. Então, acho temerário e vejo muita dificuldade. Acho que o presidente Lula terá que indicar um outro. Muito bem, vamos falar sobre isso com o nosso professor Marcos Pisolato, que agora tem um programa no Mundial Telenotícias, grande programa, né, Pisolato, com grande repercussão, toda terça-feira às 9h, né, a culpa é do Deodoro. No finalzinho a gente fala sobre isso, né, Pisolato, mas eu queria que você dissesse alguma coisa a respeito dessa indicação de Jorge Messias para o STF justamente no dia de hoje, o Dia da Consciência Negra, um momento de feriado prolongado em Brasília, Congresso fora, e o Lula vai, pimba, e indica o Jorge Messias depois de tudo o que aconteceu. É impressionante, né? O que você acha? Seja bem-vindo. Obrigado, Paulo. Saudações à nossa audiência. Depois eu vou agradecer a nossa audiência pela parceria no meu programa novo lá na terça-feira. Agora, sobre essa indicação, eu acho que fica muito bem explícito. Essa é mais uma daquelas ocasiões em que fica tremendamente explícito que para esse governo as questões morais de fato não importam. As questões políticas são superiores às questões morais. Isso é de fato literalmente o que o filósofo Maquiavel dizia. O que importa aí é chegar e manter o poder e não as questões éticas. Descaradamente nomeia alguém que claramente já não era mais advogado-geral da União, se um dia ou foi, era mais em vez de ser AGU, era um AGL, né? Advogado-geral do lulopetismo. Ele já vinha sendo subserviente ao PT há muito tempo, e ao lulopetismo há muito tempo. Isso seria uma espécie de premiação. Agora, olha só que coisa interessante, além desse rompimento, esse divórcio com a questão ética e moral, que é típico também da esquerda, o que importa é chegar ao poder e manter o poder de forma maquiavélica, existe outro detalhe curioso. O Lula vai se tornar o terceiro presidente republicano da história com mais nomeações ao Supremo Tribunal. Sabe quem que está antes dele? O primeiro presidente a nomear o maior número de ministros do STF com 21 nomeações, veja que estranho, 21 nomeações, né? Foi um fascista, foi um ditador chamado Getúlio Vargas. O outro que também nomeou um grande número de ministros, 15 ministros foram nomeados por esse outro presidente, olha só, era outro ditador que teve que combater em 2 guerras que questionavam o seu poder. Era um tal de Marechal Floriano Peixoto. E o primeiro, que também nomeou muitos ministros do STF, foi só o primeiro presidente da República, que nomeou 15, que também era, de certa maneira, um ditador, autor do golpe republicano, mas ainda tem a justificativa, já que a República tinha começado, era preciso nomear os ministros. Então ele entrou para uma seleta lista de presidentes ditatoriais, tirânicos, que nomeiam ministros ao Supremo Tribunal Federal. A gente sabe o que está acontecendo aí, é a nomeação de alguém completamente alinhado política, ideologicamente, para ser pragmático, é como se fosse algo, mais um Moraes, mais alguém que vai poder agir como um partido político aliado ao lulopetismo. Se a gente esperar e tiver esperança que o Senado vá
por acaso, reprovar o nome dele por causa dos desejos de se colocar o Pacheco, o desejo do Alcolumbre de se colocar o Pacheco lá. Bom, a gente teve a experiência do Gonê, né, que já foi estranha pra caramba, né? Porque afinal de contas havia lá 41 assinaturas em prol do impeachment do Moraes. Aí 45 senadores votaram pela aprovação do Gonê para continuar na PGR depois daquele ridículo processo do suposto golpe. Ou seja, o Gonê nada mais é, a Procuradoria-Geral nada mais é que uma extensão do Supremo Tribunal Federal, como se fosse o braço para dar um certo ar de legitimidade, que é o que a gente está vendo. Áreas de legitimidade, quando na verdade a legitimidade já foi abandonada há muito tempo. Se contar com o Senado para reprovar o Jorge Messias, eu não botaria muita fé. Teremos que contar então com um interesse diferente, tá? O interesse do Alcolumbre de colocar o Pacheco e não do Messias. Então é um interesse egoístico e não uma reprovação por questões morais. Eu não vejo como a colocação do Messias, que de fato ficará pelo menos aí 30 anos servindo ao lulopetismo, que é terrível. Você ter 11 ministros indicados por um único presidente demonstra falha institucional. Nós não poderíamos ter esse tipo de conjuntura que permitisse ao único presidente fazer 11 nomeações, como eu elenquei, como eu ilustrei. Isso é típico de ditaduras. Você não pode moralmente colocar teu advogado pessoal lá, teu amigo de infância lá, e agora colocar um cara que claramente demonstra que tem um interesse em blindar o partido. E para encerrar, eu vou ler só a fala do senador Rogério Marinho, bem rapidinho, porque eu acho que ela sintetiza o que a gente está pensando sobre isso. Abre aspas. O governo Lula sabia, foi alertado, cruzou os braços enquanto entidades politicamente alinhadas continuavam roubando os aposentados. A omissão deliberada de Messias da AGU feriu a ética, a legalidade e o dever de proteger o interesse público. Ponto. Não precisa falar mais nada. É alguém que não tem competência para estar lá. Sabe o que é triste numa situação como essa? É que o nome de Jorge Messias pode ser, depois de muito tempo na história, nós só tivemos um nome só, né, que foi rejeitado, ele pode ser agora o próximo a ser rejeitado. É uma vergonha, é um vexame para o nome. Nós nem duvidamos que ele seja realmente competente como advogado, que tenha conhecimento, mas o presidente, sabendo da situação dele nesse momento, das duas uma, faz uma tremenda de uma sacanagem, porque já coloca o nome numa fritura, com uma tremenda, gigantesca possibilidade de ele ser reprovado, o que vai causar um vexame danado, tanto para um quanto para outro. E se é um cara, uma pessoa que tem mostrado lealdade ao partido, seria uma sacanagem, né, colocá-lo numa fogueira como essa. A segunda é que, de repente, ele tem certeza absoluta que, mesmo prevaricando, com todo o envolvimento no INSS, no escândalo do INSS, apontado, vamos deixar isso claro aqui, né, apontado pelo relatório da CPMI, apontado pelos senadores e deputados, mesmo com tudo isso, o presidente tem a certeza de que ele será aprovado e o indica, dando um tapa na cara do Congresso Nacional. Então nós temos duas situações assim, ou ele vai colocar o amigo, não se importa com a reputação do amigo, pelo nome do amigo, e já coloca ele numa fria, e aí você vê o que foi divulgado pelo INSS, ou seja, o nível de comprometimento dele é muito grande com o governo federal. E o Alexandre Ramagem, que daqui a pouco a gente pode até falar dele, que hoje está vivendo em Miami, abriu o gás com a família, foi impedido pelo próprio Supremo Tribunal Federal de assumir o comando da Polícia Federal, porque era o princípio da impessoalidade. Não é? E você lembra que o presidente brasileiro, em época de campanha, dizia o seguinte, que ninguém pode indicar amigos para o Supremo Tribunal Federal, onde já se viu isso. Agora nós estamos vendo. É só o que acontece. É amigo íntimo, é advogado, pessoal, é agora um cara, né, inteiramente ligado ao governo. Então, das duas uma, ou
não percebeu que vai sacanear o amigo, ou está dando um tapa na cara do Congresso e do povo brasileiro, achando que está tudo bem, que o povo brasileiro não sabe de nada, que o povo brasileiro é idiota. É idiota. Porque com todas as evidências, se o Congresso Nacional aprovar, se os senadores aprovarem, vai ser um escândalo, hein, Pizzolato? Olha, Paulo, primeiro, sim, há o duplo padrão moral, isso é típico também da esquerda, né? Eles se sentem virtuosos, né? Eles são superiores, eles são ungidos. Então, quando eles fazem o mal, é para o bem. Quando a direita faz o mal, se é que o faz, porque o padrão de julgamento é sempre o da esquerda, aí está tudo bem, né? É de fato típico da histeria de pessoas que são desconectadas da realidade, mas bem comum do modus operandi da esquerda. Eu sou superior, por isso quando eu faço algo que aparentemente é errado, é para o bem. Tá? Segundo, se o Senado, de fato, concordo contigo, se o Senado aprovar o nome de Messias, sem sequer, no mínimo, ser muito apertada essa votação, que eu acho que, infelizmente, eu tenho uma sensação, não sei se o Lula usaria o Messias como boi de piranha, depois de todo o apoio que ele possa ter dado para o Lula. Eu acho que fico com a sua segunda hipótese, que o Senado tende a aprová-lo apertado, uma votação curta, mas ele tende a aprová-lo. O que vai acontecer? O Senado vai reforçar a sua imagem, que ele é uma espécie de pet, de animalzinho de estimação do Supremo Tribunal. Que há ali senadores com uma capivara, como se diz aqui no Sul, para a ficha criminal, com uma capivara tão grande associada ao Supremo, que é como se tivesse muitos senadores aí, pelo menos 45 deles, a seguir a votação do Gonê, pelo menos 45 deles estariam com uma espécie de coleira com guiso no pescoço. E cada vez que se movem, o dono da coleira, o ministro-chefe do Supremo, dá aquela puxadinha para sinalizar que você está indo na direção errada. Fato é que nós já nos acostumamos, né? Não estou dizendo que normalizamos, nós aqui não normalizamos. O Brasil como um todo, infelizmente, tem se acostumado com essas pequenas violações legislativas, com essa escandalosa violação da moral, porque parece que para certas pessoas, e infelizmente tem que fazer uma espécie de meia-culpa da categoria, porque a categoria professoral, infelizmente, tende a achar que as questões morais são menores diante da evitar que Bolsonaro volte ao poder. Olha o caso da discussão da anistia agora. A própria direita, convenhamos, né, Paulo? A própria direita às vezes se comporta mais como esquerda, é capaz de aceitar certas agendas fora de um princípio moral, tudo em nome de conseguir algum nesga de alguma emenda parlamentar, algum dinheiro aqui, evitar um processo lá. Veja que a OAB, por exemplo, quem diria, né? A OAB, que no passado já foi representante de grandes movimentos civis e sociais, no passado, hoje foi uma das primeiras a se manifestar parabenizando o Messias. Isso já é prova da ausência de moralidade. Quer dizer que a OAB não está preocupada que um advogado, como você bem o disse, né, ele pode até ser muito competente nas questões jurídicas, mas a isso na filosofia a gente chama de sofisma. O sofista é aquele cara que usa todo o conhecimento que tem, não para encontrar a verdade, não para resolver o problema real, mas para beneficiar alguém. Esse alguém não está buscando a verdade, está buscando o benefício do poder. Quando a OAB vai lá e saúda alguém que está prestes a ser investigado por prevaricação, se é que vai ser investigado, vai depender da força de Câmara e de Parlamento em geral. Então a gente vê expresso em cada atuação desse governo exatamente o modo e a forma mentes do PT. Não se importa com questões morais, dribla as questões de corrupção grave que o Brasil vive com narrativas. A gente vai ter oportunidade de mostrar depois, exemplificar o caso da COP30. Tudo é abafado com uma narrativa e a realidade grita para a gente. É um governo corrupto, é um governo imoral. São dois Brasis correndo um paralelamente ao outro. Se a OAB já parabenizou, né, totalmente diferente de outras épocas, onde a OAB seria a primeira a levantar a bandeira vermelha, né, mas vermelha no sentido de protesto, né, de não deixar que esse tipo de coisa acontecesse, mesmo porque existe uma investigação em curso, uma investigação feita pelos senadores e deputados da CPMI e que já apontam irregularidades segundo a CPMI. Então, com base nisso,
Você não pode aceitar. E agora vão acelerar o processo. E se os senadores aprovarem, aí tem que trocar tudo, tem que acabar com isso. Já tem gente dizendo o seguinte, que tem ministro, né, do STF já pegando os senadores, levantando a ficha de cada um para fazer pressão. Vai ter que aprovar, porque senão, papai, vamos desarquivar determinados processos. Por outro lado, já tem uma outra turma dizendo que o nome de Messias não é muito bem-vindo no próprio Supremo Tribunal Federal. Mas se é assim, por que o presidente o indicou? O presidente não estaria em contato, primeiro, com os ministros, como fez outras vezes anteriores a essa, de chegar e perguntar, olha, eu quero indicar isso, como é que vocês veem isso? Entendeu? Então, de repente, é mais fácil ficar com a primeira opção, né? Aquela de que vamos colocar e acabou. O Senado vai ter que aceitar e ponto final. Então, é uma solução para o Brasil que vai chegar em breve e não vai ser de dentro, né? Ela vai chegar de fora. Ela não está dentro, ela vai chegar de fora, porque tudo isso está sendo visto, tudo isso está sendo percebido, Pisolato. Isso é uma coisa que daqui a um pouquinho a gente vai falar um pouco mais ali para frente. Mas hoje, né, mudando um pouco de assunto, 20 de novembro, um pavilhão da área oficial da COP30 em Belém, lá no Pará, pegou fogo por causa de um curto-circuito. Foi um incêndio gigantesco, você não tem ideia. O fogo foi controlado rapidamente e ninguém se feriu, mas o susto foi enorme no último dia da conferência. E isso foi a cereja do bolo de uma organização cheia de falhas. Cidade lotada, hotéis caros, protestos, atrasos e agora até incêndio por falta de checagem básica. Lula prometeu ao mundo um evento perfeito na Amazônia, mas acabou entregando propaganda, discurso bonito e pouca competência. O Brasil virou piada internacional exatamente quando queria mostrar liderança no clima. Se nenhum pavilhão seguro, né, se não tinha nenhum pavilhão aí seguro, como é que o governo vai cuidar da floresta de verdade? Como é que vai ser isso, Pisolato? Aí depois fica achando ruim que o chanceler alemão sai dizendo que feliz da vida porque deixou Belém do Pará, tipo aquele lugar. Aquele lugar. E o Lula sai defendendo, faltou aí comer uma maniçoba, dançar um carimbó. Olha aí que tá. O que dizer disso? Uma porcaria de evento, Pisolato. Olha, Paulo, alguém imaginava que ia dar certo essa COP do Brasil? De jeito nenhum. O que poderia dar é menos errado, né? Para ser honesto, as coisas poderiam dar menos errado. De repente não tivesse um incêndio, de repente não acabasse a água dos banheiros, de repente não acabasse a comida, as pessoas fossem obrigadas a almoçar sorvete. Então talvez desse menos errado. Mas aí você coloca o príncipe na lata, né? Que o Lula, eu estou chamando ele de príncipe na lata. Uma SECOM, uma Secretaria de Comunicação que gasta quase R$1 bilhão em publicidade. 924 milhões de reais só para melhorar a imagem do príncipe na lata. Ele vive nessa latinha dele, faz esses discursos e ainda acha que a lata está fechada e que ninguém vai ouvir quando ele diz uma asneira monstruosa. Belém tem qualidade de vida melhor que Berlim. Gente, Belém tem 19% apenas desse saneamento básico. 19%. Berlim é 100% de saneamento básico. A própria ausência de hospedagem, que custou quase 264 milhões de reais, só para trazer aqueles 2 navios de cruzeiro para hospedagem chique. O que a COP foi o teatro da hipocrisia luxuosa. Essa fala que você mencionou, tinha que comer isso, comer aquilo. A Janja deu uma entrevista na CNN, que aliás a Janja acabou de ganhar um prêmio, a mais alta honraria na área da educação, né? Então por isso que essa fala dela na CNN não foi combinada com a repórter da CNN.
ela falou a mesma coisa, que o Friedrich Merz não viveu a COP30, não foi comer isso, não foi ver aquilo, não foi ver a selva. A repórter termina a pergunta assim, e a senhora viu? Não, ainda não. Veja, ela estava criticando o chanceler alemão por não viver a COP, e ela viveu a COP de que maneira? No luxo do iate com 10 suítes, que a única vantagem daquelas 10 suítes é que o Lula não conseguiria contar nas mãos quantas suítes haviam naquele barco. Então a COP é a expressão máxima do que é esse tipo de governo. Como eu disse antes, cada evento desse governo, ele expressa exatamente o que é esse governo. É hipocrisia, é corrupção, é péssima administração, e vou fazer uma profecia. Já já nós vamos começar a descobrir, assim que o jornalismo sério começar a investigar mais a fundo, vai começar a aparecer casos de corrupção. Nós já vamos descobrir, por exemplo, que é bem provável que os bombeiros não tenham liberado essa área, porque a gente viu nas primeiras imagens algumas pessoas que não eram bombeiros, tinha ali guarda civil, tinha alguns civis, com pequenos extintores na mão. É sério que uma área daquele tamanho não tinha hidrante? É sério que uma área daquele tamanho teve que esperar 20 minutos para o primeiro caminhão de bombeiros aparecer, que teve dificuldade de entrar no lugar, porque isso também não foi pensado? A gente vai ver muita coisa suja aparecer a partir dessa COP30, as que puderem, né? Já que, afinal de contas, o sigilo foi estipulado para várias coisas aí. E como disse o próprio presidente Lula lá na época da campanha eleitoral, se há sigilo não é bom, então não precisa dizer muita coisa. Além disso, Paulo, sobre a COP30, há um guarda-chuva bem maior, que é o guarda-chuva da questão globalista, que o Lula vive defendendo, né? Aquela ideia que nós temos problemas muito maiores que a localidade consegue resolver, então eu não consigo resolver ele localmente, eles são superordenados, como a gente diz em filosofia, são maiores que o problema menor, que o local menor, como a gente viu no caso do Rio de Janeiro, na questão do 28 de outubro. Para isso é preciso que haja o quê? Um imposto global. Muito dinheiro, doações, muito dinheiro para o Fundo Amazônico. Esses dias eu tive a pachorra de começar a somar quanto dinheiro há nesses fundos, nessas ONGs, aquelas que a gente tem acesso, né? A ISA, por exemplo, é a das mais famosas e mais grandiosa das ONGs que recebem dinheiro desse fundo amazônico. Só esse ano foram 70 milhões. Se você conversar com os indígenas, com os ribeirinhos, tirando aquela imagem Rede Globo, né? Aquela parte bonitinha, olha que bonito a vida de um ribeirinho, em contato direto com a natureza, vá lá ver que a vida de um ribeirinho. Esses dias teve um caso aí próximo, em Belém, inclusive, que um dos filhos desse ribeirinho estava amassando coquinho com facão, o facão acabou dando no braço dele, ele levou 2h30 para chegar no hospital, porque alguém emprestou uma moto, ele passou 3 horas no meio do mato, coletando um cestinho de cupuaçu, se não me falha a memória, que ele ia vender por R$50, mas ainda tem que pagar o frete para transportar. Essa imagem congelada que a esquerda tem da tal da bioeconomia, isso só serve para justificar dinheiro para a ONG. Conversar com um índio, por exemplo, da região, como eles de fato protestaram, o índio não quer ser o que as ONGs querem que eles sejam, que eles vivam na idade das pedras. O índio é uma pessoa como outra qualquer. Quer ver como a excrescência é tão estranha, tão ilógico? É como se eu falasse assim, não, o gaúcho deve continuar andando a cavalo, porque faz parte da cultura gaúcha andar a cavalo. O gaúcho só pode comer churrasco e tomar chimarrão, porque senão ele vai desvirtuar a cultura tradicional. Por que o índio não pode ter uma fazenda? Por que o índio não pode ter um trator? Como é que o índio lá no Xingu não pode ter luz elétrica? A FUNAI, o IBAMA e o famoso ICMBio não permite que haja luz elétrica lá, porque senão eles não vão viver do jeito tradicional. Peraí, então o homem branco está roubando o lugar de fala do índio? O índio tem direito a viver, tem direito aos luxos, aos benefícios, à riqueza, à prosperidade, como qualquer pessoa. Isso aí nada mais é que uma escravidão diferente. Você forçar pessoas a viver a tal da bioeconomia, sem dar a elas o direito de prosperidade, sem dar a elas, ao índio, o direito de prosperidade. Isso é escravidão ecológica e não bioecologia. Eu acho que o que a esquerda quer, de fato, é derrotar a realidade com narrativas, e o que a COP mostrou é que, infelizmente, a realidade ela é teimosa. E olha, não é só no Brasil não, viu? Na Bolívia, acabou de acontecer uma coisa muito estranha que está assustando muita gente. O novo presidente Rodrigo Paz assumiu e encontrou o cofre do país vazio.
o cofre do governo inteiramente vazio. Depois de quase 20 anos de governos de esquerda do MAS, Evo Morales e depois Luiz Arce, o país não tem mais dólares para comprar gasolina, comida importada e remédios. As filas nos postos voltaram e com força total. A inflação está disparando e o governo novo já corre atrás de empréstimo do FMI. Não foi exatamente um roubo, com mala de dinheiro saindo de aviões, mas gastaram tudo em programas sociais irresponsáveis, subsídios de combustível e obras sem planejamento, superfaturadas. Quando o dinheiro acabou, acabou. Caixa zerado, limparam, passaram a vassoura. Não houve planejamento, provisionamento, nada. No Brasil, muita gente está dizendo é exatamente o que vai acontecer em 2026 com Lula e Haddad. E tem motivo para preocupação. O governo prometeu controlar as contas, mas o buraco só cresce, só tem aumentado. Em 2026, a dívida pública pode passar de 86% do PIB. E o déficit, que é gastar mais do que se arrecada, pode chegar a 1% do PIB. Isso é grave. Para 2026, é um ano de eleição. E todo mundo sabe que o governo adora abrir a torneira em época de campanha. Mais Bolsa Família, mais obras superfaturadas, mais cargos. Se não cortarem os gastos de verdade, e até agora não cortaram o suficiente, quem ganhar em 2026 vai sentar na cadeira e ouvir a mesma frase que o presidente da Bolívia ouviu. Bem-vindo, mas não tem dinheiro, papai. Não tem. A diferença é que o Brasil ainda tem reservas grandes, pelo menos por enquanto. E o Banco Central segura a inflação, também por enquanto. Mas se continuarem gastando do jeito que estão, sem freio, o final da história pode ser bem parecido, se não idêntico, ao da Bolívia. Fila, dólar caro pra caramba e um país quebrado para valer para a próxima pessoa que assumir. Então, Pisolato, é uma situação extremamente preocupante. Primeiro que o país não aguenta mais um mandato dessa turma que está aí, né? Não tem como, porque o que a gente tem visto é um recorde de irregularidades, de denúncias. É irregularidade para cá, é corrupção para lá, é desvio do INSS para cá, é o Banco Master, que daqui a pouco nós vamos falar dele para lá. E todo mundo falando em casa de bilhões. Ninguém fala mais de milhões. Eu lembro que na época do escândalo do orçamento, né, dos anões do orçamento, se falava em milhares de reais. Ah, fulano ficou com 30 mil, botou 30 mil na cueca, saiu por ali, saiu por... Até no Mensalão nós tivemos isso na casa dos milhares. Aí depois dos milhões. Aquele João Alves disse que ganhou mais de 14 vezes na loteria, né, com cerca de 24 milhões. 24 milhões de reais é dinheiro de pinga hoje para esses caras. 800 milhões de reais é dinheiro de pinga, Pisolato. Os caras só falam em bilhões. Bilhões. Da casa dos 6 para cima. E aí vai chegar um momento que o país não vai ter mais dinheiro. E o país não aguenta mais um mandato assim, né? Olha, Paulo, acho que é a inflação da corrupção, né? Tá mais caro viver de corrupção hoje, né? Eu acho que tem mais gente acessando a corrupção, tem muito mais gente acessando a corrupção. Os mecanismos de corrupção também ampliaram-se, né? Hoje você consegue fazer online, você consegue fazer digital. O mercado da corrupção está em alta, por isso que talvez ele tenha inflacionando tanto. Agora, com relação à Bolívia e a nossa analogia com o Brasil, é inevitável, já que faço sempre o alerta, né? A história é mestra da vida. Se você não aprende com a história, você tende a ser vítima dela de novo.
A gente está no Lula 3. É sinal que nós não fomos bons alunos, pelo menos não como um todo. Quando digo nós, falo do Brasil como um todo, que reconduziu um erro à presidência da República. E a prova está aí. Nós estamos vendo, como você disse, as casas dos bilhões, estão esvaindo o dinheiro público. Eu sou otimista com relação a 2026, eu acho que nossa tragédia vai ser em 2027. Eu acho que a coisa vai colapsar em 2027, porque ano que vem vai haver muita maquiagem em cima desses números. O IBGE vai ter que trabalhar muito para disfarçar a inflação, para disfarçar PIB. O STF, o TSE e o CIED, que é o órgão que há ali para vigiar as eleições, vai ter que trabalhar muito. O SECOM vai gastar muito dinheiro com propaganda. Agora que há essa obrigatoriedade dos streamings de trabalharem com programação nacional e com publicidade do governo federal, a gente vai ver muito isso acontecendo. Então eles vão conseguir empurrar com a barriga, mas vai explodir em 2027, não há como. A previsão é que entre 2027 e 2030 a gente chegue ao absurdo de fato, não mais 86, 90, ao absurdo de muito próximo dos 100% do PIB ser o custo do Estado. Ou seja, não vai ter dinheiro para nada, o Brasil vai colapsar. E a gente sabe qual é a fórmula de banco imobiliário do nosso ministro da Fazenda, o Haddad, é aumentar impostos. Então, já aviso a nossa audiência, se lá por 2027, 2028, este governo for renovado no poder, seja pelo Lula ou seja pelo outro que represente a esquerda, se a gente ouvir falar em imprimir dinheiro, congelamento, porque eles não têm vergonha de passar vergonha, né? A gente está vendo isso. Fique alerta. Fique alerta. As empresas estão alerta. A gente teve agora recentemente uma empresa tradicional do Brasil, que é a Lupo, anunciando que vai começar a montar fábricas no Paraguai. Isso são sinais que a gente deve ficar atento. Mas, de fato, a esquerda tem sido muito, muito cara, sempre que ela sai, exceto quando há algum estímulo estrangeiro, como é o caso lá de 2008, quando a gente teve o boom dos commodities, né? A China comprava muito do Brasil, então entrava muito dinheiro, e aí, como você bem eu disse, ao invés do Brasil de 2008 investir pesado em infraestrutura, em melhorar a capacidade produtiva do Brasil, fez o quê? Dele populismo, né? Dele dinheiro, distribuir linha branca, que era o projeto de crescimento da época, era permitir que as famílias comprassem. É um mal do brasileiro, a gente pensa em comprar e não em poupar ou investir, a gente gasta. Aí o governo estimula isso através de políticas populistas. O populismo é muito caro. Caro nos dois sentidos. É caro à esquerda, no sentido de é bem quisto pela esquerda, porque ali eles conseguem amealhar o público que vai votar na esquerda, e ao mesmo tempo é muito caro, porque a cada vez que você concede um programa assistencialista, você tem que tirar de alguém. E como na mentalidade de pessoas como o Haddad, está lá no livro dele inclusive, é justo que você tire R$100 de uma pessoa que tem 200. É o que eles fazem, tiram R$100 de uma pessoa, perdem aquele voto, mas ele distribui em R$10 a 10 pessoas diferentes, ganham 10 votos. Isso é populismo demagógico, caro, extremamente caro. Associado a isso, né, infelizmente, a gente tem um outro fenômeno, porque sempre que há populismo, o outro está junto, que é o patrimonialismo, é entender que dinheiro público é do Estado, então eles gastam como eles bem querem, o descarado sigilo sobre as inúmeras despesas que esse governo tem. Bom, isso é patrimonialismo. Por que eu, pagador de impostos, que tenho como empregado o Estado, porque o Estado é empregado do povo brasileiro? O Lula é meu empregado, eu respeito ele enquanto autoridade, mas ele é subserviente ao povo, que é o verdadeiro soberano numa república, ou pelo menos em teoria. Né? Por que eu não posso saber quanto custou a COP na totalidade? Por que eu não posso saber quanto custou o aluguel daquele iate? Isso é comprometedor para ele? Ora, se é comprometedor para ele, aí sim que nós deveríamos saber. Ou seja, eu estou resumindo o fato que a esquerda, quando chega ao poder, e a Bolívia aprova isso, a Venezuela aprova isso, Cuba aprova isso, Nicarágua aprova isso, o Brasil está aprovando, infelizmente, de novo isso. Eles ficam cada vez mais sedentos por dinheiro público. Aquilo que era caso dezenas de milhares, milhões, que nos chocava, agora viraram bilhões. Agora, esse caso do INSS, ele está se estendendo a crianças e bebês. A gente já tinha aposentados, que por si só já era uma excrescência, era uma coisa absurda. Tá? Agora tem crianças, bebês, sem contar os falecidos que andaram fazendo empréstimos. É como se a gente estivesse vivendo uma espécie de
pesadelo repetido. E eu fico chocado porque a gente vê, infelizmente, uma parcela da população que parece que não se importa com isso. Então, não é coincidência. É um projeto socialista da América Latina. Saquear as contas públicas e enriquecer esses indivíduos, esses tiranetes de plantão. Pois é, e é o que a gente está falando aqui, né? O Brasil atual é um produtor de escândalos sem igual. Os caras conseguiram superar todas as expectativas e recordes de mandatos anteriores, como falamos agora há pouco. Que isso voltaria a acontecer, ninguém tinha dúvidas. Mas com essa frequência e cara de pau, está sendo mesmo assustador. O escândalo do Banco Master ganhou novos capítulos quentes. A defesa de Daniel Vorcaro, o controlador preso pela Polícia Federal na Operação Compliance Zero, entrou com habeas corpus pedindo revogação da prisão ou medidas alternativas, como tornozeleira eletrônica. Alegam que ele não estava fugindo, de maneira alguma. Estava viajando apenas para fazer negócios nos Emirados Árabes Unidos. Resta saber se alguém vai conceder esse habeas corpus, né? Como é que vai se explicar depois? Porque a Polícia Federal não engoliu essa história de viagem para fazer negócio lá nos Emirados Árabes. E rebateu destacando a vida de ostentação, jatos, festas de 15 milhões de reais, mansão em Orlando de 37 milhões de dólares. Tudo isso como indício de lavagem. E a polícia agora mira em terrenos supervalorizados nos ativos do banco para bloquear fortunas. O Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, anunciou que vai pagar 41 bilhões de reais a 1.600.000 clientes afetados, por até 250 mil reais por CPF, em CDBs com regras de imposto de renda sobre rendimentos. Exemplo, se o cara investiu 240 mil e rendeu 45 mil, ele vai receber mais ou menos 243 mil líquidos. O resto vai para o processo de liquidação. Mas o rombo é ainda muito maior. Ao menos 18 fundos previdenciários de servidores públicos perderam bilhões de reais, incluindo 2 bilhões e 600 milhões do Rio Previdência. RJ sob gestão de Antônio Rueda, do União Brasil, e 218 milhões de institutos de 5 municípios de São Paulo, que foram alertados pelo Ministério Público em 2024. Outros, como o Amprev, do Amazonas, Previngo, de Goiás e muito mais. Aposentadorias em risco, com negociações para substituir por precatórios, que jamais iriam receber. No BRB, que é o Banco Regional de Brasília, o governador do DF, Ibanez Rocha, que é do MDB, trocou o presidente Paulo Henrique Costa, preso, pelo ex-caixa Nelson Souza, por razões que alegaram supostamente técnicas. A Polícia Federal apura 16 bilhões e 700 milhões injetados pelo BRB, o Banco de Brasília, no Master, entre 2024 e 2025, em apenas um ano. Quase 17 bilhões de reais, com indícios altos de fraude em 12 bilhões e 200 milhões, parte para maquiar a venda frustrada. Vê se pode um negócio desse. 17 bilhões de reais que poderiam ser usados para acabar os viadutos da cidade, investir na saúde pública, por exemplo, mas comprar os ativos de uma massa falida e fraudulenta. O caso expõe o sistema podre entre bancos, judiciário e política. Não escapa ninguém. Uma CPI foi pedida por Tabata Amaral e o deputado Gustavo Gayer. Se Vorcaro delatar, se ele decidir abrir a boca, vai cair muita gente. Vai cair gente demais. Porque fica ainda tudo muito pior, né, Pisolato? Nomes como os do ex-presidente Michel Temer estão aparecendo.
também do ministro Ricardo Lewandowski, de Guido Mantega, que foi ministro da Economia, e Viviane Barsi de Moraes, essa é quente, esposa sancionada, olha aí a galera, esposa sancionada do ministro sancionado. Todos esses nomes estão confirmados nas investigações e reportagens sobre o escândalo do Banco Master. Saiu em tudo quanto é lugar. Eles aparecem como consultores, contratados ou beneficiários indiretos de serviços jurídicos pagos pelo banco. Mais de 500 milhões de reais é dinheiro demais. Pelo menos aí ficou na casa de $500 milhão. Mas o bilhão aparece de qualquer jeito. 500 milhões de reais em assessorias entre 2023 e 2024 em apenas um ano. Em uma rede de influência que vai do executivo ao judiciário e nenhum deles ainda é acusado formalmente, pelo menos até agora. Mas a Polícia Federal apura possíveis conflitos de interesse, especialmente com o escritório Barsi de Moraes, atuando em ações do banco. As conexões foram expostas pela Operação Compliance Zero e cobertas por veículos de imprensa, inclusive os consorciados. É muito feia essa situação, hein? É muito feia. Se esse cara resolve agora abrir a boca... sei não, hein, Pisolato? Olha, Paulo, o fato é que o Brasil é uma lasanha chata. Você já comeu lasanha chata? Lasanha chata é aquela que você levanta as camadas, aparece sempre a mesma coisa. Mas nada de novo. Eles podem até tentar vender uma embalagem bonitinha, democracia, estamos perseguindo a corrupção, mas você abre a lasanha e está lá a corrupção. E olha quanto tempo, né, que está envolvendo nomes aí da velha guarda da política brasileira. A sensação que eu tenho é que se a gente colocasse todos os brasileiros numa uma peneira bem fininha, sobraria nós aqui da bancada e a nossa audiência. O resto parece que está todo mundo envolvido em algum escândalo de corrupção. E claro, óbvio que não há como uma porção de dinheiro tão grande quanto essa, tantas ligações econômicas quanto essa aí, passarem batidos sem nenhum tipo de participação governamental. É preciso que homens muito poderosos tenham feito vistas grossas a tudo que estava acontecendo. Muitas dessas massas falidas, dessas previdências que apareceram privadas, tinham que contar com participação de alguém dentro das forças do Estado, porque senão isso não aconteceria. Aí aparecem figuras como essas aí que você ilustrou nas imagens, ganhando provavelmente por palestras, por conselhamento. Isso a gente sabe como é que funciona, né? Olha, eu vou fazer uma coisa muito horrível aqui, então você vai fazer de conta que você não viu, em troca nós vamos colocar aqui na tua conta uma palestra de algumas centenas de milhares de reais, uma consultoria de alguns milhões de reais, e fica tudo por isso mesmo. O fato é que a gente tem visto mais uma dos muitos cenários da política nacional, e aqui é preciso dizer, a gente não viu só petistas aí, a gente tem visto que isso tem se espalhado como se fosse de fato uma corrupção epidêmica. A gente acabou de falar da Bolívia, a gente está vendo no Brasil, e infelizmente isso talvez seja o maior tumor brasileiro, que é o fato da corrupção ser epidêmica no Brasil. Se alguém se aproxima disso, tem que fazer uma força gigantesca para não ter contato com essa corrupção e acabar de alguma maneira sendo contagiado por ela. Ou seja, está todo mundo ganhando, por que eu não vou ganhar? Isso tudo acontece por quê? Porque nós temos um judiciário que parece estar mais preocupado em dar entrevistas, em perseguir ideologias políticas adversárias, em fazer mise-en-scène e de fato criar um Congresso que talvez esteja comprometido, um Senado que também deve estar comprometido. Ou seja, mais um exemplo, Paulo, do que é o Brasil nu e cru. A gente sabe que muitos escândalos ainda virão, não é nenhuma novidade, o Brasil é uma lasanha chata e o recheio é sempre o mesmo. Pois é, né? E para a gente encerrar, é bom a gente comentar aqui o que aconteceu com o deputado federal Alexandre Ramagem, né? Que ele se mandou para Miami, né? Pegou um carro, né? O passaporte dele, o civil, estava cancelado, mas o passaporte dele diplomático ainda não estava valendo. Ele pegou o carro com a família, foi dirigindo até Roraima e de lá ele partiu, cruzou a fronteira e depois pegou um voo comercial com o passaporte dele diplomático e se mandou para Miami, onde está vivendo
lá agora com a família, com a esposa, com as 2 filhas. E muita gente começou a criticar dizendo que ele fugiu, mas os aliados dizem que não, né, Pisolato? Dizem que o que aconteceu com ele foi, de repente, uma medida preventiva. O processo ainda está rolando. Se estivesse no Brasil agora com essa articulação aí para colocar o ex-presidente Bolsonaro na papuda, poderia sobrar para ele também. E o processo ainda não está transitado em julgado. Ou seja, ele ainda não pode ser preso. E aí ele aproveitou a oportunidade e saiu, porque foi um processo muito questionado, foi uma condenação extremamente questionada. Então ele decidiu, né? Ou seja, já que ninguém está cumprindo a Constituição, amanhã ou depois podem colocá-lo diretamente na cadeia. Então há quem diga que ele saiu em proteção da família, mas pode ser que ele aguarde, né, como está acontecendo, o resultado do julgamento lá de Miami. Se os recursos não adiantarem absolutamente nada, quando terminar o mandato dele e ele tiver que ser preso, pode ser que ele venha. Agora, uma vez nos Estados Unidos, né, com o país americano já acompanhando o que tem acontecido no Brasil, uma condenação proferida por um colegiado comandado por um ministro sancionado por violação de direitos humanos, é muito provável que ele peça asilo político e que consiga, já que a jornalista brasileira Elisa Robson foi a primeira a pedir e a conseguir, né, a primeira a conseguir o asilo político nos Estados Unidos. Agora ela está exilada nos Estados Unidos. Então é muito provável que, com o apoio, né, dos que já estão lá nos Estados Unidos, do deputado que também se afastou pelo mesmo motivo, Eduardo Bolsonaro, pelo jornalista Paulo Figueiredo, que também tem acompanhado muito a situação, é muito provável que Alexandre Ramagem peça também asilo político e consiga, né? O que você acha? Olha, eu sempre digo que existem diversas maneiras de você lutar contra uma ditadura. Uma delas é dentro do próprio país, que foi essas críticas que o Ramagem majoritariamente recebeu, que estaria fugindo do país. Mas existem maneiras diferentes de lutar contra uma ditadura, e se você não consegue de dentro, porque tua integridade física e principalmente da sua família, peço que a nossa audiência imagine, né? Você pensar na tua esposa, nos teus filhos, passando, por exemplo, pelo que passou a filha do Oswaldo Eustáquio, aquela revista que até hoje ninguém investigou, ninguém deu 24 horas para explicar por que uma menor foi revistada, foi tocada por um policial, coisa que a lei não permite. Então, o Ramagem pensou na família, na integridade física dele, é provável que ele deve ter recebido inúmeras ameaças, então vai buscar a proteção na terra da liberdade e continua a sua luta a partir de lá. Como você bem citou, o caso do Paulo Figueiredo, que tem brigado valentemente a partir dos Estados Unidos, o próprio Eduardo Bolsonaro e muitos outros que estão escondidos por aí. A gente viu recentemente o caso de um brasileiro na Argentina questionando o Gilmar Mendes. Então, busca a proteção e, a partir de lá, busca fazer esse combate para a reconquista do Brasil, porque é disso que se trata. Nós estamos vivendo uma espécie de cruzada pelo Brasil. Nós temos que retomar o Brasil, trazer de volta para a normalidade, e isso vai levar tempo. A gente precisa de pessoas soltas, livres, lutando, brigando num país como os Estados Unidos, que está dando essa proteção. Essa história de, isso é síndrome de cachorro vira-lata, correr para os Estados Unidos. Tá, e a gente vai pedir ajuda para quem? Há um país que tem demonstrado que quer fazer com que o Brasil retorne a uma ideologia liberal, uma ideologia capitalista, de liberdade de expressão, de debate livre sobre ideologias, e não esse país que vive decantando loas aí a modelo chinês, vive querendo regular a rede social, apesar dos discursos de democracia, o que eles mais querem é uma tirania. Então, eu elogio, na verdade, a atitude do Ramagem. Eu faria a mesma coisa. Se eu fosse uma pessoa tão visada quanto ele, às vésperas de ser enfiado no gulag brasileiro, porque a Papuda está se tornando o gulag brasileiro, um campo de concentração brasileiro. Vai, protege a família e a partir de lá continua o seu combate. Eu dou, na verdade, os parabéns a ele, porque teve essa ideia preventivamente, para evitar o que acontecesse de ele ser socado no fundo de uma cela e aí não tem mais saída. Exatamente como aconteceu com Eduardo Bolsonaro, né? Que teve um insight e já ficou por lá. Mas, Pisolato, chegamos ao final do nosso programa.
tá? Muito bom esse nosso bate-papo, sensacional, assim como foi a estreia do programa A Culpa é do Deodoro. A turma gostou bastante e toda terça-feira agora, às 9 horas da noite, né, Pizzolato? A gente está de volta Isso com aí. o programa, né? Você já tem ideia já do segundo programa? O tema do segundo programa? Já tenho. Muito bom. Primeiro eu vou agradecer a nossa audiência pela parceria. Eu conversei com a maior parte das pessoas que comentaram lá, eu agradeço. A gente sabe que o YouTube tem essas ferramentas, esses algoritmos que tentam inibir que certos canais de direita, conservadores, que buscam a liberdade, circulem. Então, quanto mais gente comentar, quanto mais gente curtir, maior a chance dessa informação e conhecimento circular. Então, eu agradeço primeiramente a nossa audiência pela parceria na inauguração do programa. Semana que vem, até porque hoje a gente está fazendo aí 2 anos da morte do Clesão, dia 20 de novembro, foi o dia em que o Clesão faleceu no Gulag brasileiro, na Papuda, para onde querem enfiar o Bolsonaro. Então, nada mais interessante que eu associasse a semana que vem justamente ao tema da anistia. Então, a gente vai debater o quanto a anistia historicamente pacificou o Brasil e, claro, a gente vai envolver aí os presos, os trancafiados do 8 de janeiro, os condenados do 8 de janeiro. Então, o tema da semana que vem, na terça-feira, 21 horas, é justamente a anistia. Historicamente, quanto ela pode resolver os problemas brasileiros de pacificação, enfim. Vai ser interessante. A gente também está planejando trazer aqui no nosso programa a irmã da Débora Rodrigues, né? A Débora do Batom. Ela fala super bem e nós vamos comentar com ela aqui, vamos conversar para saber, né, das repercussões, né, de toda essa situação, porque realmente é bem esquisita. E olha, parabéns pelo tema, viu? Vai ser bastante interessante acompanhar o seu programa. Eu também vou estar lá ligadaço. Pizzolato, mais uma vez, olha, muitíssimo obrigado e semana que vem a gente está de volta, tá? Tenha um ótimo fim de semana. Já está chegando, sexta-feira está aí, né? Aproveite bastante. Obrigado, viu, Pizzolato? E até semana que vem. Obrigado, mano. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau. E nós ficamos por aqui com esta edição, né? Se você gostou, já sabe, né? Nos dê um like e compartilhe o máximo que puder. E também, se der, se torne membro do nosso canal, porque a cada dia você nos ajuda e nos fortalece cada vez mais. É super importante a sua ajuda, a sua parceria, porque é um veículo que leva a verdade aonde der para levar. Doa a quem doer. Duela a quem lhe duela. Um forte abraço e nesta sexta-feira estaremos de volta ao meio-dia, ao vivo e a cores, com Carlos Dias e o professor Alfredo Bessoff. Um forte abraço e até lá.